Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 28/8/2020, onde nós iremos falar sobre um artista que a gente já iniciou nas aulas anteriores, né? Mostramos algumas obras desse artista e hoje a gente vai falar basicamente dele, Marcel Duchamp, tá? Esse é o artista com qual a gente vai dialogar e conversar sobre as suas obras, a inovação na arte. Esse contexto está aí nas páginas 36 e 37 do seu livro didático, então abra aí seu livro comigo e vamos falar um pouquinho desse artista que trouxe muita coisa diferenciada para a arte, tá? Então vem comigo e vamos aprender esse contexto. Imagine você entrando em um museu ou uma galeria de artes e encontrar em exposição as seguintes obras. A primeira, uma roda de bicicleta em cima de um banco de madeira, um tamborete de madeira. E a segunda obra, um mictório, aquele acessório de banheiro masculino. Pensou? Lembrou? Pois bem, o que você sentiria, qual a sensação você teria de entrar no museu e ver esses objetos em exposição? Você chamaria esses objetos de obras de artes? Pensa e reflita. Nós temos um artista chamado Marcel Duchamp que trouxe essas obras e colocou dentro do museu como obras de artes. Então vamos entender o porquê Marcel Duchamp fez isso, tá? Marcel Duchamp, ele foi um pintor e escultor francês, porém ele foi naturalizado norte-americano e é considerado um dos maiores ícones da arte moderna. Quando a gente fala de arte moderna, a gente já fala de uma outra visão artística totalmente diferenciada do contextos anteriores a qual a gente entende por arte. A arte prática, a arte com técnica, a arte mais relacionada à criação, à inovação, aos aspectos mais específicos de um artista. Marcel Duchamp agora entra na arte moderna com uma nova visão de artes, tá? Ele foi responsável pelo conceito Reade-Molde. Essa palavra chamada Reade-Molde é o simples fato de você pegar um material da vida cotidiana, tá? E trazer para a arte. Vamos entender melhor. Que é o transporte de um elemento de vida cotidiana, a princípio não conhecido como artístico, e colocar no campo da arte. Vamos pensar. Quando o Marcel Duchamp vai lá no material de construção e compra um mictório, esse mictório é relacionado a uma obra de arte? Basicamente não. É um objeto do cotidiano, é um objeto comum para utilizar lá no banheiro da sua casa, de um supermercado, de um cinema, entre outros espaços. E aí ele pega esse objeto, assina com o nome dele e coloca esse objeto em um museu. Aí ele é considerado obra de arte? Na visão de Duchamp, no conceito que ele traz de Reade-Molde, é lógico que é, né? Então, a nova visão de transformar os materiais artísticos. A princípio, esse conceito de Reade-Molde, que é trazer elementos do cotidiano para dentro do campo da arte, foi uma brincadeira que Marcel Duchamp fez com seus amigos, mas que causou muito impacto quando colocou no museu, tá? Na questão da arte moderna. Então ele passou a incorporar materiais do uso comum, ou seja, materiais do cotidiano, nas suas esculturas. Então Marcel Duchamp pegou esses objetos pré-fabricados que ele encontrava em materiais de construção, em qualquer outro local, assinava o nome dele e colocava em uma galeria de arte para ser uma exposição artística, para participar de uma exposição artística. Em vez de trabalhar artisticamente essas obras, ele ia em locais que vendiam essas obras, compravam e se apropriava
como objeto artístico. Então ele considerava esses objetos prontos e exibia eles como uma obra de arte. É um novo conceito, é uma nova visão que Marcel Duchamp traz para dentro do contexto da arte. Tá? Duchamp queria que, ao ver as suas obras, as pessoas perguntassem: o que é arte? Né? Então, o Michel Duchamp queria trabalhar essa questão: o que é arte? Será que tudo pode ser considerado arte? Né? Então, esse é um ponto de reflexão. Sobre o mictório, né? O mictório que Marcel Duchamp trouxe, ele comprou em uma loja e assinou com o nome dele e enviou para uma galeria de arte em Nova York. Sobre a roda de bicicletas, em cima de um banco, que a gente viu lá no início do nosso slide, tá? Foi feita com uma roda velha colocada sobre um banquinho de madeira, que também foi colocado em uma obra de arte. Essa ideia de Marcel Duchamp também serviu de inspiração para artistas brasileiros como Félix Bresson. Félix Bresson pegou agora materiais do cotidiano, ou seja, um conjunto de vassouras, tá? Com uma escada, e criou uma escultura de vassouras, né? Então, baseado dentro do contexto que Marcel Duchamp já tinha trago para a área da arte, o artista Félix Bresson também trouxe sua inovação, suas ideias e objetos do cotidiano, os objetos já prontos, para dentro da área artística, representando essa inovação da arte. Nesse contexto que nós trabalhamos de inovação na arte, novas ideias de arte e discussão até mesmo do que é arte, nós iremos realizar 3 questões básicas aí no seu caderno de artes. A primeira delas é: em sua opinião, o que é artes? Você vai pensar, vai refletir e vai escrever no mínimo 4 a 5 linhas aí no seu caderno de artes. O que é arte na sua opinião? Segunda pergunta: por que as obras de arte de Marcel Duchamp é considerada obra de arte? Então você vai olhar aí no seu livro didático o mictório, a roda de bicicleta, e vai pensar e refletir por que esses materiais são considerados obra de arte. Tá? Terceiro ponto: essas obras causaram rejeição ao público na época que elas foram expostas lá no museu. Hoje, uma obra de arte, nesse sentido, ela ainda é rejeitada? Sim ou não? Justifique a sua resposta aí no seu caderno de arte, tá? Prepare e elabore essas questões e eu estou te esperando para a gente discutir sobre elas no plantão Tira Dúvidas, certo? Então você vai pensar, vai refletir, vai escrever no seu caderno e no plantão Tira Dúvidas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é artes, se as obras de Michel Duchamp eram consideradas obras de arte e se essas obras de arte são rejeitadas pelo público, certo? Por hoje vamos ficar por aqui, te espero no plantão Tira Dúvidas para a gente conversar e refletir sobre isso. E estou ansioso para te encontrar aqui comigo dentro de sala de aula, ok? Então eu te espero na próxima aula, beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então retornar à nossa aula de geografia. Agora a gente vai fazer a revisão de tudo que nós vimos durante esse conteúdo sobre aí o crescimento das cidades do Brasil. A gente vai na página, na página 16, saiba mais, ver aí tudo que nós vimos durante a nossa aula. Vamos lá. Tipos de cidades no Brasil, foi uma das características que nós vimos na nossa última aula. As cidades aí metropolitanas, as cidades regionais e centros regionais também foi outra característica que nós vimos durante a nossa última aula. Agora nós vamos à nossa revisão. Olha só, o crescimento das cidades está relacionado às transformações, promovidas pela industrialização. Então, a industrialização foi um fator marcante para o crescimento das cidades. O crescimento das áreas urbanas pode gerar grandes cidades, as quais chamamos de metrópoles. Então,
o crescimento dessas cidades fazem com que essas cidades se tornem uma metrópole. As metrópoles concentram diferentes atividades econômicas e influenciam cidades menores de seu entorno ou mesmo, aquelas mais distantes. O encontro de duas cidades ou áreas resulta em um processo chamado de conurbação. No Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. Além das metrópoles, as cidades também podem ser classificadas como centro-regionais, centros sub-regionais, entre outras possibilidades. A diferença entre metrópoles, centro-regionais e sub-regionais está relacionada ao grau de influência que exercem aí sobre outras cidades ao longo de seu entorno. Então, essa daí foi a revisão de tudo que nós vimos durante a nossa aula até o momento, ok? Na próxima aula a gente vai aí seguir com um novo conteúdo, falando um pouquinho aí sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento aí da ciência, Como a ciência também ajuda a desenvolver a nossa cidade, o nosso Brasil, certo? Por hoje é só. Beijo e até a próxima! Olá, turma do 5º ano, hashtag sextou. Então, mais uma vez, nossa aqui aula de literatura. Bem, na nossa aula anterior, ainda no nosso livro Tamanho da Felicidade, nós vimos como no caso, vimos que para o cachorrinho, do nosso livro, como foi ali a questão da sua felicidade em ter uma família. E aí, por isso, eu entrei no assunto da adoção dos cachorros. Mas, na nossa aula de hoje, eu quero trazer uma definição, embora vai ter algumas outras definições, tá, gente? Então, vou trazer uma definição que eu achei muito legal e eu quero compartilhar aqui com você e comentar a respeito disso também para você, tá bom? Então, vamos conhecer a definição de felicidade. Lembrando, isso não é somente uma definição concreta, exata, única, não. Então, por isso que a gente vai comentar a respeito disso, tudo bem? Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Vamos lá. Aí o nosso livro, só para a gente recapitular, o livro que nós estamos estudando. E vamos lá, o que é felicidade? Felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. É um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. A felicidade é formada por diversas emoções e sentimentos, que pode ser por um motivo específico, como um sonho realizado, um desejo atendido, ou até mesmo pessoas que são conhecidas por estarem sempre felizes e de bom humor, em que não é necessário nenhum motivo específico para elas estarem em um estado de felicidade. A felicidade é abordada por diversos filósofos, pela psicologia e pelas religiões. Os filósofos associavam a felicidade com um prazer, uma vez que é difícil definir a felicidade como um todo, de onde elas surgem, os sentimentos e emoções envolvidos. Os filósofos estudavam qual comportamento e estilos de vida poderiam levar os indivíduos à felicidade plena. Então, você vê que desde algum tempo atrás, já com base nesse último parágrafo, os filósofos ficavam estudando ali as pessoas, como é que seria essa questão de definir. Tem pessoas que às vezes são felizes sem ter ali alguma outra coisa, sem ter uma coisa física. Às vezes tem pessoas que são felizes por estarem do lado de alguém que é ali que goste. São pessoas que às vezes são felizes por ter ali, por um caso, citando ali do livro, conseguir ali um cachorro tanto queria, Eu, por exemplo, quero um Shih Tzu. Aí se eu conseguisse um Shih Tzu, eu também ia ficar feliz por aquele momento. Não é que, tipo assim, a felicidade ela é total, geral, uhul, não. Às vezes ela é momentânea. Vou citar um exemplo aqui, simples e básico. Tenho minha garrafa térmica aqui, ela conserva água gelada durante bastante tempo e eu gosto muito disso. Então, no caso, eu sou feliz porque eu tenho ela. Então, ou seja, você tem que compreender que a felicidade sua,
às vezes não pode ser a felicidade do outro. Mas por quê? Porque são objetivos às vezes diferentes. Um vai ter uma conquista ali e o outro vai ter uma conquista diferente da sua. Mas ambos vão conseguir a felicidade por estar conquistando alguma coisa. Então, no caso, esse ali seria o seu tamanho da felicidade, certo? Então é isso, turma. Nós trabalhamos aqui um pouco da questão. Já quero te indicar, por favor, se você já assistiu, se não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo. Eu quero que você assista a um filme chamado Up, Altas Aventuras, que é de uma casa que ela é flutuada por balões. Então, se você puder assistir, eu te indico para você assistir. Nós vamos já trabalhar já previamente na nossa aula uma casinha no céu. Então, já vai aí viajando um pouco nessa aventura aí desse filme, tá bom? Então, gente, vamos para a nossa mensagem? Que vem de Friedrich Nietzsche, que diz, o nosso filósofo prussiano, diz assim: saber é compreendermos as coisas que mais nos convém. Então, vá atrás do conhecimento, gente, vá atrás da sabedoria, porque lhe convém, tudo bem? Turma, bom final de semana, se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau! Quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, e a gente vem continuando com o nosso conteúdo de adição e subtração com números decimais. Não é um conteúdo difícil, né? A gente só precisa sempre lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula, e às vezes, se for necessário, a gente pode estar colocando aí alguns zeros depois da vírgula aí, né? E aí, as páginas que nós estaremos realizando hoje serão as páginas 21 e 22, que foram tarefa de casa. E aí, vocês fizeram? Eu espero que sim. De novo, é muito importante estar realizando como treino aí para as atividades avaliativas. A gente vem colocando a data do dia 28/8 aí nessas duas páginas, tá bom? Então, bora lá! No gráfico de linhas abaixo está representada a variação do preço do litro de gasolina em 4 anos, sempre no mês de dezembro, em um posto de combustível. Tá bom? Letra A, em que ano o preço de gasolina foi mais alto? Aí a gente vai observar aqui qual é o pontinho mais alto. Exatamente aqui, ó, em 2018. Letra B. Qual é a diferença entre o preço do litro de gasolina em 2015 e em 2018? Diferença. Falou diferença é o quê? Subtração. Então a gente vem aqui procurando 2015 e 2018. Quando a gente faz subtração, a gente tem que estar realizando aí maior em cima, menor embaixo. Então ele quer de 2015 e 2018. Então a gente vê que o maior lá é 2018. 4,899. E aí 2015, 3,659. Fazendo essa subtração, nós temos esse resultado, 1,24. Ao zero, depois da vírgula, a gente vai desconsiderar ele. Então, nós temos aqui que a diferença é de R$ 1,24. Letra C. De que ano até que ano a variação do preço do litro de gasolina foi maior? Então, vocês têm que observar aí a variação. De que ano até que ano, hein? De 2017 a 2018, tá bom? Então, vamos lá. D. Pesquise o preço do litro de gasolina na cidade onde você mora e calcule a diferença entre esse preço e o preço do litro em dezembro de 2018. Então, você vai pesquisar aí, pessoal,
o preço aí da gasolina na nossa cidade, em algum posto de gasolina aí, pede pra mamãe ou pro papai para perguntar aí qual é o preço, você está realizando aí, tá pedindo a diferença é subtração, e não esquece, quando a gente está trabalhando subtração agora, a gente vai observar que o maior vai ser em cima e o menor embaixo. Então você vai anotar qual é o maior em cima, o menor embaixo, realizar a subtração, tá bom? A gente tem aí a número 6. Observe os combos de lanches vendidos por uma lanchonete. Vamos observar esse primeiro combo, é R$16,99. O segundo combo, R$21,59. E o terceiro combo aqui é R$15,89. Pedro e seus 2 filhos foram a essa lanchonete, cada um pediu um desses combos. Sabendo que Pedro recebeu 15,53 de troco, marque com X a quantia que Pedro usou para pagar pelos lanches. Então vamos inicialmente saber o total aqui, que foi cada um pediu um lanche desse. Foram 3 pessoas, o Pedro e seus 2 filhos. Então a gente vai juntar essas 3 quantidades aqui, ó. R$16,99, R$21,99 e R$15,89. Juntando aí nós temos R$54,47. E aí ele recebeu R$15,53 de troco. A pergunta é, ó, marque com X a quantia que Pedro usou. Quanto que ele tinha, que ele usou lá para pagar os lanches, tá bom? Então ele precisa adicionar o valor que ele gastou com o troco. Adicionando aí R$54,47 com R$15,53, nós temos R$70. Então aí ele usou R$70 para ir aí comprar esses lanches. Vamos ver aí quais dessas opções. Será? É R$70. R$100, será? 50 e 10 dá 70? Não! Aqui nós temos 3 cédulas de 20, será que dá 70? Não! Aí nós temos aqui 50 e 20 dá exatamente R$70, ok? Vamos concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente continuou trabalhando aí a adição e subtração. Novamente, vírgula embaixo de vírgula. É muito, muito importante isso. E aí a gente trabalha novamente, né? Ordem mais ordem e ordens menos ordens. Sempre observando unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena. E aí décimos e décimos, centésimos, centésimos e milésimos e milésimos. Trabalhamos hoje também bastante com as questões de reais. Faz parte da nossa vida e é muito importante a gente estar aprendendo isso aí, né? Hoje nós temos de novo, né, uma tarefinha de casa. 5º ano estuda muito, né? Então a gente tem uma tarefinha de casa aí nas páginas 23 e 24. Tá certo? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem em segurança. Continuem se protegendo, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui em nossa aula de produção de texto. Hashtag sextou! Chegamos na sexta-feira, estamos finalizando aqui mais uma semana juntos. Bem, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o surgimento, né, da lenda. E aí nós vimos ali alguma definição, relembrando a definição, e vimos o surgimento, de onde vem ali mais ou menos. Hoje nós vamos falar sobre as suas características, e aí vou citar algumas lendas que talvez você já possa ter conhecido também. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa característica das lendas. Vamos lá. Vamos lá, as características das lendas. Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam às feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci-Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá
entre outros. Muitas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio do vento nas matas e pela visão das brumas da noite, às vezes iluminadas apenas pelo luar, que estimula fantasias e mistérios. Aí vem, é ficção narrativa, fantasiosas, que exagera os fatos reais. Isso aí faz parte das características, tá, gente? Fazem parte da tradição oral dos povos, cada cultura tem o seu conjunto de lendas, sofrem alterações ao longo do tempo por serem passados oralmente, possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. Possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Se liga nisso daí, gente. Continuando aí, ó. As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magia. É interessante notar que algumas características das lendas são espelhadas nos mitos da Grécia ou da Roma antiga. É o caso da lenda do lobisomem, que se baseia em um mito romano do poeta Ovídio. Ele escreveu as Metamorfoses e, nessa poesia, o rei da Cárdia recebe um castigo do deus Zeus que o transforma em lobo. Alguns estudiosos do assunto acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa, no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil, trazida pelos colonizadores portugueses. Viu aí a história da lenda do lobisomem? Então, você observa que isso são coisas fantasiosas e também tem a questão que muitas vezes são, algumas vezes, quase 100% das vezes, que são trazidas para a questão noturnas, ou seja, são às vezes acontecimentos que acontecem à noite, certo? Então, assim, isso faz parte das características da lenda, certo, turma? Então, isso faz o seu conhecimento aumentar aí em relação à lenda. Nas próximas aulas vamos ver se a gente dá mais uma continuidade nessas características ou a gente já entra em algumas outras lendas aí. E também você viu que as mais conhecidas, né? No caso, Saci Pererê, a Yara, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, né? E aí vem outros já conhecidos no nosso folclore brasileiro, certo? Então, turma, vamos para a mensagem de hoje? Vamos lá? Vem de Cícero, escritor e estadista romano, que diz assim: os livros são o alimento da juventude. Então, por favor, mergulhe aí nos livros e vamos estudar e vamos conhecer mais, tudo bem? Então é isso, turma. Um abraço virtual, bom final de semana. Tchau, tchau!